Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Aqui, professor Diogo. E esse vídeo é um vídeo rápido aqui para vocês, tá? Onde eu vou trabalhar duas questões da FGV e um modelo que eu trabalho nas minhas aulas de resolução de questões que foi construído ao longo de um período considerável de aulas para concursos de muitas aprovações. Mas esse modelo que eu vou apresentar para vocês, esse é um modelo que ele funciona muito bem na FGV, mas que ele não é para ser usado em todas as situações. Na verdade, você só vai utilizar esse modelo em último caso, ou seja, quando não tiver mais outra possibilidade, você não sabe para onde ir na questão, você está com muita dúvida, e você vai utilizar esses dois modelos que eu vou trabalhar. Depois de apresentar as questões, o pessoal estava me pedindo, e aí eu já vou deixar esse vídeo gravado para os alunos que estão comigo, né, na mentoria, em relação a como estudar para o concurso de Tocantins comigo, né? Quem está de fato fazendo o curso comigo, eu já vou deixar aqui para vocês uma metodologiazinha para vocês consultarem, né? Para vocês lembrarem, para vocês terem essa forma de acessar o Drive, de acessar os conteúdos, de acessar as aulas, para a gente não se perder. Beleza? Então, vai ficar um vídeo que vocês vão poder revisitar ele várias vezes, inclusive para lembrar da metodologia, como também um vídeo para orientar a galera que já adquiriu aí a mentoria comigo, tá bom? Então, vamos lá para a primeira dica, né? Vamos pegar essa questão aqui, uma questão da FGV, certo? De 2026, questão recente do TJ de Santa Catarina, tá? Concurso que foi uma única vaga, viu? Isso aqui foi uma única vaga para o TJ de Santa Catarina. TJ é complicado. E a FGV, ela tem uma tendência a pegar muito concurso da área jurídica. Então, segue um padrão muito parecido, mesmo quando ela vai para outras áreas, como saúde, por exemplo, ela segue mais ou menos esse padrão. A gente vê isso pelos próprios editais, né? O próprio edital de Tocantins, ele é um edital que tem algumas questões de tráfico, etc., coisas que não são muito da saúde, que estão ali porque a FGV sempre está colocando algo do cunho jurídico, né? Então existe uma certa, vamos dizer assim, uma certa tradição na FGV, só que acaba que ela não consegue muitas vezes fazer um edital tão parecido com a área que ela vai trabalhar. Tá? Então vamos lá resolver aqui a questão. Lembrando para vocês, ó, atenção, isso aqui que eu vou explicar não é única e exclusivamente a forma que você vai fazer questão, certo? Isso aqui é como? Diogo, estou em dúvida. A questão tem muitas questões aqui que eu não estou sabendo qual item. Aí eu vou usar essa metodologia, pelo amor de Deus. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Isso aqui é um a mais. O principal é você saber o conteúdo. Mas aqui é um a mais, tá bom? Vamos lá. Embora o serviço social seja uma profissão exercida e frequentemente majoritariamente por mulheres, sua trajetória histórica revela um persistente descompasso para com os estudos feministas. Esse desencontro se explica pelo fato de que a profissão. Então vamos lá. Aqui nós temos o primeiro ponto que você vai fazer quando for fazer uma prova da FGV. A FGV, ela dá muito a resposta nos enunciados. Muito. Às vezes uma palavra-chave do enunciado, ela já dá toda a resposta para vocês. É inacreditável o que a FGV faz com enunciados. Inacreditável. Ao ponto de corrigir provas com meus alunos e dizer assim, tu não viu isso aqui não, no enunciado? E o meu aluno, fala, me Deus do céu, a resposta estava no enunciado, socorro. A resposta está no enunciado. Então, quando você fizer uma questão da FGV, você vai pegar o enunciado, galera aí que já vai começar a responder as questões comigo na próxima semana, tá? Você pega aqui o enunciado e no enunciado você vai fazer o seguinte, ó. Você vai marcar as palavras-chave do enunciado. Exemplo, ele vai falar que é uma profissão majoritariamente de mulheres, primeira palavra-chave, que revela um persistente descompasso para com os estudos feministas. Este desencontro se explica. Então, eu tenho três palavras-chave aqui, que é descompasso, desencontro e mulheres. O que que eu vou procurar na minha questão? Eu vou procurar um item que ele fale sobre algo relativo a mulheres ou gênero,
certo? Vou procurar um item que ele, aqui eu posso juntar esses dois, que ele traga alguma ideia de que não está acontecendo algo, de que está deixando algo de lado, descompasso, está deixando algo de lado, tá? Então vou procurar um item que fale que algo em relação a gênero está deixando de lado. É isso que a questão quer. Aí bora pro primeiro item. Priorizou a categoria classe, desconsiderando gênero, raça e etnia como eixos autônomos de análise. Desconsiderando, descompasso, desencontro. Não acredito, Diogo. Aí olha só o aluno que não tem esse olhar antes de fazer a questão. Olha B. Identificou na divisão sexual do trabalho, tem a ver com a questão de gênero, divisão sexual do trabalho, o principal mecanismo de reprodução das desigualdades sociais. Aí aqui a gente corta por quê? Porque a gente entende que ele quer algo que é descompasso. E aqui está dizendo que é o principal. Então ele não está falando que o enunciado quer, ele está dizendo o oposto. Como se nós colocássemos a discussão sobre gênero como principal dos nossos estudos. E a questão está dizendo que a gente está deixando ela de lado. Entendeu? Então aqui a gente consegue cortar. Agora, olha o que a FGV faz e que muitos alunos acham a FGV difícil por conta disso. Muitos alunos acham a FGV difícil por conta disso. Vamos lá. O serviço social, quero saber de vocês. Fortaleceu sua regulamentação profissional consolidando códigos de ética e diretrizes curriculares nacionais? Sim, fortaleceu, isso é verdadeiro. Passou por processo de renovação buscando maior compromisso com direitos sociais? Passou mesmo. Ampliou sua inserção em políticas públicas acompanhando a expansão institucional da assistência social? Sim, gente, houve uma expansão. Comparado com o início da década de 90, todo município hoje tem um CRAS. Então, houve uma expansão. Esses três itens são verdadeiros? São verdadeiros. Então, por conta disso, muita gente cria um monstro da FGV. Ah, não, porque FGV é muito difícil, os itens é tudo verdadeiro, como é que eu vou saber a resposta certa? Porque você precisa ter uma metodologia focada no enunciado. Uma metodologia focada no enunciado, pessoal, ela faz com que você separe as palavras-chave que estão presentes no enunciado e simplesmente busque a significância delas nos itens relativos à questão. Fazendo isso aqui, você mata a questão. Sim, existe uma explicação para essa questão mais teórica, que nós temos uma relação direta com o marxismo, que o marxismo ele parte, né, de um olhar sobre a classe, que em tese o marxismo clássico, né, o marxismo aí do Marx mesmo, não trabalhava ainda gênero, raça e etnia, tá? Então, querendo ou não, existe a necessidade de você entender a dimensão teórica, claro, mas na hora da prova, no momento em uma questão que você tem três itens verdadeiros, certo? Três itens que são verdadeiros. E dois itens que não estão tão ali claros, ou um que você está em dúvida, o que vai fazer você salvar a questão é voltar para o enunciado. Então, a metodologia do enunciado é ela que vai fazer com que você marque aí a resposta correta, que é a letra A. Fica essa dica aí maravilhosa para vocês, tá? Vamos para a próxima questão. Vou trabalhar só duas questões com vocês, porque as questões de metodologia. Essa daqui, vocês vão cair para trás com o que eu vou fazer, porque eu trabalho isso com meus alunos em um conjunto de aulas que nós vamos ter, né, aqui no nosso concurso, para o nosso concurso, que são aulas que elas vão fazer palavras-chave de cada tema. O que são as palavras-chave? São aquelas palavras que, quando elas aparecem no item, há uma boa chance daquele item ser verdadeiro. Quando elas aparecem outras palavras-chave opostas, há uma boa chance de ser errado. Exemplo, certo? Ontologia do ser social é uma palavra que é muito utilizada dentro do marxismo, certo? Ontologia é o estudo do ser social, é o estudo do homem, né? Só que mesmo você não sabendo o significado de ontologia, ao ver o nome ontologia, já fica umas oiças, como a gente diz aqui no Ceará, prestando atenção, porque é uma palavra-chave. Mesmo sem você saber o significado, na dúvida, você não sabe qual marcar, vai onde tem ontologia. Entenderam? Essa é a metodologia que eu trago para meus alunos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma questão extremamente difícil, só que a gente vai resolver ela por uma metodologia que é a das palavras-chave, mas com um diferencial. Vocês vão ver aqui a loucura, vou até baixar aqui para poder vocês conseguirem. Pronto, aqui dá para vocês verem bem direitinho. Vamos lá.
Eu me empolgo, gente, porque eu amo isso aqui. Eu amo ajudar meus alunos a acertar as questões e sair acertando a questão. Quero que você acerte a questão. Como foi que você acertou a questão? Não sei que acertei a questão. Os anos de 80 constituem um novo ethos para o serviço social. A pessoa, vixe, o que diabo é ethos? Nas aulas de ética a gente vê isso, né? Marcado pelo posicionamento da negação do conservadorismo e a afirmação da liberdade. Ethos, pessoal, é como se fosse uma nova forma de ser. Ethos é forma de ser, tá? Que se materializa no Código 93. Revelada a sua densidade histórica, a sua concepção ética, segundo o Barroco, está articulada. Então vamos lá. O que está articulado com a concepção ética para o serviço social nessa nova visão que o serviço social tem hoje, no seu novo ethos, né, na sua nova autoimagem, na sua nova, enfim, na sua nova identidade, tá? Vamos lá. A reestruturação social e os direitos humanos fundados na liberdade. A pessoa olha e diz assim, rapaz, isso aqui pode ser verdade, porque eu sei que o serviço social defende direitos humanos e liberdade. B. A solidariedade social e os valores emancipatórios advindos do socialismo. Bom, emancipação eu sei que é, mas socialismo será? Mas eu vejo tanta sensação socialista, não sei, mais ou menos essa. C. As ações éticas e a criação dos valores oriundos da matriz marxiana. Marx eu sei que realmente tem a ver com serviço social, pode ser verdadeiro esse. D. Os valores ético-políticos e o conjunto de direitos humanos defendido pelas classes trabalhadoras. Também parece verdadeiro. E é os pressupostos teóricos do marxismo e a fundamentação histórica do homem. Vala-me Deus. Tudo parece verdadeiro. E agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer a metodologia mais engraçada do mundo. Nós vamos separar. Aí você vai precisar saber contar agora. E aí nós vamos dar o seguinte: valores numéricos para. Aqui lembra, é uma metodologia chamada metodologia do desespero. É quando você não faz a menor ideia para onde ir. São valores numéricos que é o seguinte: palavras-chave, ó, palavras-chave, certo? Do serviço social, que você tem certeza que aquela palavra é uma palavra-chave, um ponto. Palavras-chave que você vê que elas não estão tão erradas, mas elas também vão servir para outros espaços que não só o serviço social, não é totalmente próprio do serviço social, aquela palavra, 0,5. E aí nós vamos colocar na nossa questão vários itens, nós vamos marcar aqui vários itens, certo? E as palavras-chave nós vamos somar. O, a letra que tiver mais palavra-chave vai ser a letra que nós vamos chutar como verdadeira. Vamos lá. Reestruturação. Reestruturação não é uma palavra-chave do serviço social. Reestruturar. Reestruturar o quê? É uma palavra genérica. Direitos humanos é? Sim. Damos um ponto para esse item. Liberdade é uma palavra que serve ao serviço social e serve a outros também. Então, nós vamos colocar aqui 0,5. Beleza? Mas a de direitos humanos está muito ligado ao serviço social. A liberdade é um dos nossos princípios, é o nosso princípio fundamental. Mas, assim, solto, a gente vai dar 0,5 para ele. Solidariedade é? Não é. Nós não temos mais uma visão de solidariedade, certo? Porque leva à caridade, não é mais isso. Emancipatório, vale um ponto. E socialismo? Socialismo, hoje a gente não tem uma profissão ligada diretamente ao socialismo. Na aula de palavras-chave, a gente não coloca socialismo nas questões certas de serem do serviço social. A gente coloca elas nas questões muito provavelmente erradas. Porque hoje a nossa profissão ela não se propõe socialista, ela se propõe comprometida com a nova ordem social fora do capital. Mas ela não diz se ela é socialista, comunista, anarquista, não diz nada disso. Beleza? Então aqui a gente tem o quê? Dessa primeira, 1,5 pontos. E na segunda fez 1 ponto. Terceira, as ações éticas. Éticas 0,5, porque tem ética em outros cantos. Valores 0,5, certo? E matriz marxiana. Marxiana e marxista é a mesma coisa? Não. Nós temos uma ligação mais com o marxismo, porque o marxiano é o marxismo ortodoxo, que não se abre para outras coisas. O serviço social é mais marxista, certo? Ele dialoga com outras fontes, desde que sejam dentro da chamada teoria social crítica. Então a gente vai botar o marxiano aqui, um 0,5 para ele. Total de pontos dessa aqui, 2 pontos. Beleza? Vamos para cá. Valor ético-político. O nome ético-político é a cor mais serviço social que existe. 1 ponto. Direitos humanos, 1 ponto.
E aí temos classe trabalhadora, que está totalmente ligado ao ideário aí do serviço social. 1 ponto, 3 pontos para esse item. E o último é os pressupostos teóricos orientados pelo marxismo, aí a gente tem 1 ponto, e a fundamentação histórica do homem, 2 pontos, certo? Porque ela também aqui, história, se bem que história a gente bota 0,5, tá? Porque história pode ser para outros espaços, beleza? Total aqui, 1,5. Fiz isso aqui porque não sei, certo? Não sei a resposta da questão. Vejam que isso aqui você não vai fazer em toda questão, não. É naquela que você não sabe teoricamente a resposta. Você vai procurar qual item que mais tem palavras-chave. Qual item que mais teve palavra-chave aqui? O D. Resposta da gente, D. É isso. Essa metodologia, eu ensino ela paralelamente, certo? Paralelamente ao quê? Paralelamente à teoria em si, porque nem toda vez vai dar certo. Vão ter questões, por exemplo, que você tem que saber a teoria de qualquer jeito, porque se você não sabe a teoria, você não acerta, nem com palavra-chave, nem ligando ao conteúdo, né, da questão, nem ligando ao enunciado. Mas, vejam só, acaba que nessa metodologia você consegue se safar de muita questão. E nós sabemos que perder uma questão em um concurso pode ser decisivo. Então, a ideia é, não vamos perder questão. Sei, ótimo, parabéns. Assistiu às aulas, leu os textos, aprendeu o conteúdo e sabe? Show de bola. Não leu as aulas, não aprendeu o conteúdo e na hora do desespero que você lembra as palavras-chave e ainda assim acertou, parabéns. Agora você vai se sustentar nisso de jeito nenhum. Não conheço nenhum aluno de serviço social que passou no concurso sem ler, sem se dedicar e sem de fato se envolver com o processo, certo? Só com palavra-chave e só com ligação com o enunciado, nas palavras-chave também do enunciado, não, isso aqui não é muleta. Isso aqui é um auxílio, certo? Isso aqui é algo para promover um olhar de auxílio para a sua questão. Correto? Beleza? Agora, para os meus alunos aqui, como é que está funcionando a nossa mentoria, tá? A galera que entrou ontem, antes de ontem, que não chegou a assistir a aula ao vivo, que eu expliquei, essa aula não ficou gravada, certo? Foi a única aula que eu não gravei, então eu gravei essa daqui mais simples, mais direta, para poder explicar para vocês. Assim que você efetua o pagamento do primeiro mês, né? Lembrando que são 3 meses, cada mês é R$ 130, um valor irrisório comparado a outros locais, certo? E aí você vai ter o seguinte, tá? No primeiro mês nós vamos ter 6 temas do edital que a gente vai trabalhar, certo? Para poder dar conta de tudo, tá? Como é muito conteúdo, né? Para pouco tempo, eu vou potencializar isso. Então você vai ter o seguinte: o seu edital verticalizadozinho que tá lá, ó, para você poder baixar e poder riscar ele, né? Você vai pegar seu edital, ó, vai ter o tema, serviço social na contemporaneidade. Aí dentro da pasta que eu tenho para vocês, tem o texto base, tem aula gravada, tem aula de questões, tem aula de palavra-chave e tem as questões também. Então você vai, marca aqui, li o texto, assisti a aula gravada, fiz e assisti as aulas de questões e assisti a aula de palavra-chave. Marcou isso aqui tudinho, resolvido o primeiro tema, já matou o primeiro tema. Por exemplo, esse primeiro tema, que é serviço social na contemporaneidade, tá, pessoal? Ele já está aqui todo gravado, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar, e esse tema ele é todo gravado. Esse é um tema que você vai assistir todo gravado. Diogo, e as aulas ao vivo? As aulas ao vivo, que serão semanais, às quartas-feiras, às 20h30, essas aulas ao vivo, elas vão... Eu vou sempre fazer o seguinte, ou eu vou complementar um tema, certo? Que não tem as questões ainda, ou que só tem a aula gravada, então eu complemento esse tema. E nós temos as aulas de palavras-chave, que são 2 vezes por mês, onde eu junto vários temas que já estão gravados, vocês vão assistindo na semana, certo? Em forma de palavras-chave. Então eu aglutino 3 temas por semana, tá? Aliás, 2 vezes por mês, certo? Então é mais ou menos o seguinte, vou dar um exemplo para vocês, tá? Esse tema aqui, ó, áreas de espaço e limites de atuação, que é processo de trabalho do serviço social, certo? Esse tema aqui, eu tenho aula gravada dele já, que já está no sistema para vocês assistirem. Mas eu não tenho aula de questões gravada dele. Então, o que que eu quero dele com vocês? Vocês vão entrar na pasta deles, certo? E vão fazer um conjunto de questões que está lá.
Então, tem um conjunto de questões lá, o processo de trabalho e espaço social, são 20 questões. Você vai entrar e vai fazer essas 20 questões. Tem que fazer. Botar a muleira, separar o tempo, deixar menino, marido, ficante, você vê o que mais, meu? Amante, deixa de lado tudo que você tiver aí no mundo, certo? E você vai abrir a pasta, tirar, baixar essas 20 questões, e não mata ninguém 20 questões, e vai fazer. E aí, na quarta-feira, vai ser 19h30, precisar começar um pouquinho mais cedo. Mas na quarta-feira, dia 5, vai ser 19h30. A gente vai corrigir essas questões. E aí é bom que você assista já tendo feito as questões. Não fique. Ó, você quer passar nesse concurso, oportunidade única esse de Tocantins. Não fique achando que só assistir a aula vai resolver o seu problema. Você precisa botar a mão na massa. Por isso que a minha metodologia é de botar a mão na massa, certo? Você entra, faz essas questões e leva suas dúvidas, assiste a aula ao vivo, tira e esgota de mim, porque esse é o meu objetivo, certo? Então você vai fazer aí processo de trabalho, tá? Mas, Diogo, eu entrei agora, eu não assisti nenhuma aula de contemporaneidade, porque isso aqui eu já tinha trabalhado com a galera que eu venho acompanhando já há quase 6 meses em Palmas. Então, beleza, eu não assisti ainda. Pronto. Se eu fazer 20 questões e assistir uma aula, você consegue fazer num dia. O que, que eu vou fazer nos meus outros dias? Nos meus outros dias, eu vou pegar os temas que já estão completos, eu vou ler os textos, vou assistir às aulas, vou fazer as questões e vou assistir a aula de questões que já está gravada. Isso aqui você em 2 dias consegue fazer se tiver assim uma produtividade, né? Então, numa semana, você consegue matar 2 temas. O tema ao vivo da semana e um tema, por exemplo, que você ainda não começou, que esteja atrasado, certo? Então, é essa a metodologia. Para a próxima semana, dia 5, o que, que nós vamos ter? A correção das questões do tema 2. Tema 2 já tem uma aula gravada e já tem texto. Então, o correto é você ler o texto, assistir a aula gravada, fazer as questões e retornar comigo para a aula ao vivo. São 4 coisas para você sair sabendo o tema do seu edital verticalizado completo, todo completinho. Aí, ó, mel na chupeta, certo? Essas vagas vão ser da galera comigo. Torço por todo mundo, galera que está com os outros professores também. Todo mundo tem espaço, certo? Eu não sou uma pessoa que pensa em competitividade, né? O serviço social tem professores maravilhosos no Brasil, professores incríveis. Eu me considero apenas apesar de já estar há 10 anos, né, nesse ramo, eu me considero apenas uma pessoa com entusiasmo para ver meus alunos passando. E eu tenho essa metodologia, certo? Mas tem professores que têm plataformas muito melhores, a minha é no Drive, é certo? Sou eu que gravo meus vídeos, aqui é um mini estúdio que eu mesmo criei, eu faço esse trabalho só, né? Tem uma ajuda de uma aluna que ela me dá um suporte, certo? Mas eu pago ela para isso. Mas é isso, tá? Ah, e lembrando também, não falei, né? Mas na última aula do mês eu sempre faço um simulado online de um aplicativo que eu tenho, que é o Classmaker, que eu pago, ele também é um aplicativo americano, que eu lanço para vocês simulados, e o primeiro lugar do mês ele ganha o desconto, aliás, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles ganham desconto de 50% na mensalidade do segundo mês, então pode acontecer, né, do seu segundo mês ser a metade do preço, porque você ganhou um desconto baseado aí na sua vitória, tá? É o único momento que eu boto a competitividade aí, é esse, tá bom? Beijão, gente. Valeu. Quem quiser pode falar comigo no WhatsApp e a galera já pode começar a estudar. Quem estava com dúvida em acessar o Drive, etc., eu acredito que agora ficou mais claro. Tá bom? Um cheiro, beijo e fico falando com vocês no nosso grupo particular, tá bom? Valeu, galera.